Fala, no ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Prof, espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, lembrando a vocês que tentem se cuidar ao máximo, já que a situação está... Não posso usar essa palavra, mas está muito ruim, muito feia, tá? Então, todos nós temos de nos cuidar, tá? Passar álcool, limpar tudo com álcool, usar máscara em todos os lugares, tentar sair o mínimo possível. Beleza, meus queridos? Para que todo mundo fique bem e o ano que vem a gente volte com força total, todo mundo saudável, bem, feliz, beleza? Então, cuidem-se aí. Gente, hoje nós vamos falar de dois assuntos que eu gosto muito, particularmente, né? Que é a origem da língua portuguesa, a história da língua portuguesa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e sobre fonologia, que é o estudo da fala, tá? É o estudo da pronúncia, é o estudo de como a gente articula os sons pela voz, tá bom? Então, são coisas que a gente precisa sair do nono ano também tendo uma noção. Lógico que vocês vão aprender sobre fonologia novamente depois no primeiro ano, tá? Mas é importante a gente já ter essa introdução aí no nono ano, já saber o que é isso, o que é um fonema, o que é uma letra, o que é uma sílaba, coisas que vocês já vêm aprendendo faz tempo, né? Todo mundo já sabe o que é um dissílabo, tem duas sílabas. Todo mundo sabe o que é um ditongo, quando tem dois sons vocálicos na mesma sílaba, né? Todo mundo já aprendeu isso em algum momento, já ouviu falar em algum momento, certo? Mas são coisas que a gente não pode sair do nono ano sem saber, tá? Sem ter pelo menos uma noção. Então, vamos lembrar aí alguns conceitos, né? Alguns fundamentos importantes, beleza? De onde vem nossa língua, galera? A língua portuguesa. Qual que é a história dela? De onde que ela surgiu? A língua portuguesa, como diz o Olavo Bilac, é a última flor do Lácio, inculta e bela. O que isso quer dizer, galera? Ela é a última flor do Lácio, ou seja, a última língua que surgiu no Lácio, que é uma região da Itália, né, onde se localiza Roma hoje em dia. Tá? E o português, ele foi a última língua originada do latim. Então, do latim saíram várias línguas latinas, né? O português foi a última originada, por isso que é a última flor do lácio, e ela é inculta e bela. Por que ela é inculta? Porque ela veio do latim vulgar. Não sei se vocês sabem, mas o latim, ele era dividido no latim clássico e o latim vulgar. O latim clássico era aquele, assim, super difícil, rebuscado, somente quem tinha muito estudo, lia muito, sabia. E o latim vulgar era o falado pelo povão, certo? Então, a nossa língua, ela tem origem, ela tem base nesse latim vulgar, nesse latim falado pelo povão, certo? Lá na Itália, na região do Lácio. Beleza? Então, foi daí que surgiu a nossa língua, e por isso que ela é a última flor que saiu do latim, no caso, o latim vulgar, o latim do dia a dia. Beleza? Ok? É daí que veio o português. Quais são as influências, né? Porque, galera, a gente sabe que os portugueses chegaram aqui, só que aí teve um monte de influência no português, né? O português que a gente fala hoje não tem nada a ver com o português trazido lá pelos portugueses na colonização, porque teve muita influência do tupi, né? Os índios, eles estavam aqui e eles tinham vários dialetos, eles tinham mais de 1000 dialetos quando os portugueses chegaram, certo? E aí, para os portugueses se comunicar com os indígenas, eles criaram as chamadas línguas gerais, né? Eu coloquei língua geral, mas tem mais de uma. E eles criam essa língua justamente para conseguir catequizar os índios, para conseguir educar, escravizar os índios, né? Então, eles criaram uma língua geral que era entre o português e o tupi para as pessoas se comunicarem, certo? Até que as línguas gerais foram excluídas totalmente. Tinha o Nagô e o Banto, né? Que aí criou-se uma maneira de se comunicar com os africanos. Quando vieram os africanos, eles trouxeram, né, o Nagô e o Banto, que são línguas africanas, né? E também influenciaram bastante o português. Várias palavras vieram das línguas africanas, né? O francês e o holandês também, no período das invasões, né? Então, o Brasil era um país muito requerido por todos, assim. Muita gente queria colonizar o Brasil ainda de algum jeito, né? Então, o francês e o holandês também vieram bastante pessoas desses países para cá, né? E também influenciou no português. E diversos povos imigrantes, né, gente, deixaram suas marcas no português. A gente sabe que tem comunidade japonesa, comunidade ucraniana, comunidade italiana, alemã. Tipo, o Brasil, ele é formado, né? Se você vai do sul lá, as comunidades alemãs, ucranianas, não sei o quê, vai subindo. Aí aqui no Paraná tem muita comunidade japonesa em vários lugares. Aí chega em São Paulo, é uma mistureba toda. Aí você vai lá para cima, tem um monte de europeu, francês, holandês, lá para o Nordeste e tal. A gente sabe que tem muita influência, muita gente vem de outros países morar no Brasil de algum modo, né, por algum motivo, isso é árabe, enfim.
Isso aí influencia muito, né, na forma como a gente fala e se comunica. Beleza? Ok. Onde que se fala português? Quais são os países, né? Olha lá, cerca de 242 milhões, né, de cidadãos lusófonos. Está escrito cidadão aí, mas cidadãos, tá bom? Galera, nós temos aí 242 milhões de pessoas que falam português. 200 milhões estão aqui no Brasil, né? Enfim, 190, né? Mas já aumentou, tá? Esse número aí de 190,3 milhões, beleza? Aí lá em Portugal tem 10 milhões, né? Em Guiné-Bissau tem 1,4 milhões. Em Angola tem 17,5 milhões, mais que em Portugal. Em Moçambique, mais ainda, 20,5 milhões. No Timor-Leste, em Macau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? Então, são vários pequenos países aí, e os maiores, né? Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. Esses quatro, né? América do Sul, Europa e África, né? Tem mais gente falando português aí, beleza? Galerinha, e agora chegamos à fonologia. Então, a gente já viu um pouquinho da história da língua portuguesa, onde que ela é falada, tudo que influenciou, né, o português. E agora chegamos à fonologia. Como que a gente fala o português? Como é que a gente pronuncia as coisas? Como é que a gente distingue os sons? Como funciona, né, a língua portuguesa falada em si, certo? Então, é isso que a fonologia vai estudar. É a parte da linguística, né, os estudos sobre a linguagem, que estuda os fonemas, que é a menor unidade de som que a gente produz, né, todos os sons que a gente produz, do ponto de vista da sua função na língua, distinções, variações, combinações. Então, como a gente junta, né, os fonemas para formar as palavras, certo? Faladas, ok? Então, estudar isso, estudar com a nossa produção de som e como elas fazem sentido, é o estudo da fonologia. Beleza. E a fonologia, ela estuda os fonemas, ou seja, a menor unidade sonora distintiva de uma palavra. O que é isso, Digão? Quer dizer que se você trocar um fonema por outro, você muda a palavra. Exemplo, Digão, olha aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo nos exemplos? Tem queixa e gueixa. Isso que está entre colchetes aí na frente é a representação fonética, né? Como a gente representa o som, onde tem esse tracinho em cima, assim, é a sílaba mais forte. Antes da sílaba mais forte, da sílaba tônica, vem esse tracinho marcado em cima. Então é queixa, gueixa. O que aconteceu, galera? Do queixa para o gueixa, a gente só trocou k por g, k, g, que é dois sons que a gente produz, né, o k e o g, e a gente troca um pelo outro apenas. Então, como que a gente percebe um fonema? Quando é essa menor unidadezinha de som que a gente produz, né, quando ela faz sentido, quando ela varia, quando ela se distingue, quando a gente faz uma troca. Aí a gente percebe, né, que essa menor unidade sonora é diferente. Nesse caso aí, todas as unidades sonoras aí se mantêm iguais, né? Os fonemas se mantêm. Só um fonema que é alterado e muda completamente a palavra, de queixa para gueixa, certo? A mesma coisa com vala e fala, e bala, entendeu? São coisas diferentes que só troca ali um fonema e é esse sonzinho que distingue uma coisa da outra é o que a gente chama de fonema, tá bom? Então é a menor unidade sonora que a gente produz. Digamos, mas não é a mesma coisa que letra? Não, não é, tá, gente? Letra é a representação escrita do fonema, tá? Letras é só quando estão escritas. Quando a gente está falando, a gente está falando de fonema, tá? Então, sim, a letra é uma representação do fonema. Acontece, galera, que às vezes para representar um fonema, a gente usa mais de uma letra, certo? Às vezes a gente usa SS para representar um som só, SC, LH para representar um som só, certo? NH e assim por diante. Então, não há correspondência entre fonema e letra, tá? Letra é a representação escrita do som, do fonema, ok? Digão, por isso que a gente vai olhar esses exemplos aí, né? Olha lá, panela. Em panela, nós temos 6 letras e temos 6 fonemas. A gente fala o panela, certo? A gente fala todos os sons que tem aí, certo? Agora, em filho, a gente tem 5 letras, mas só tem 4 fonemas. Por quê? O LH é um som só. É o som de lh. É um fonema só que é representado, tá? Em táxi, nós temos 4 letras, mas a gente tem 5 fonemas. Porque a gente não fala taxi, a gente fala T-A-Q-I-C. Taquice. Esse X a gente fala KS, não fala? Taquice. E aí depois vem o I no final. Né? A gente fala como se fosse um K e um S ali no lugar do X. A gente não fala taxi, a gente fala taquice.
certo? Ou seja, a gente tem 5 sons representados só por 4 letras, porque o X representa esse som de KS, de 2 fonemas. Beleza? Então, letra é a representação escrita do som, do fonema, da voz. Tá? Beleza? Quais são os tipos de fonemas que a gente tem? Eles se dividem em 3. Vogais, semivogais e consoantes. Certo, Digão? Certo. Né? Então, as vogais são os sons mais puros da fala humana, né? Eles são produzidos pelo escapamento livre do ar. Ou seja, quando a gente fala uma vogal, A, E, I, O, U, a gente não tem nenhuma barreira, nem de dente, nem de língua, nem de nada disso. E a fonética, galera, e a fonologia estuda tudo isso. Quando a gente encosta a língua no céu da boca, quando a gente encosta o dente no lábio, tudo isso é estudado para a produção do som. Quando a gente fala A, E, I, O, U, a gente não encosta a língua, o dente em lugar nenhum. A, E, I, O, U. Digamos, mas você mexe a língua? Mexe, mas não tem nenhum escape. O ar sai livre pela boca, né? É diferente da gente falar faca. Fala faca e vê onde você encosta o dente no começo. Faca, faca, faca. Você encosta o dente de cima no lábio de baixo. Faca, 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 faca. Fala vaca, vaca, vaca. É a mesma coisa, Digão. Só que F e V é diferente. O V vibra as cordas vocais, o F não. Então, olha bem, o ponto de articulação do F e do V é igual. Encosta o dente de cima no lábio de baixo. Só que um é vozeado e um não. Nossa, Digão do céu. Sério que vocês estudam isso? A gente estuda. Na faculdade a gente fica um semestre inteiro estudando isso, quando a gente faz letras. Inclusive medindo a frequência do som, o tanto de vibração, essas coisas. Parece aula de física, mas é de letras. Mas, para vocês é só vocês saberem, né, compreenderem, né, que isso existe, né, tem um motivo para o som, cada som sair de um jeito, porque a gente tem uma articulação para isso, tá? Beleza. Galera, o que são semivogais? Ah, digam, é igual a vogal. O som, galera, é parecido. Acontece que as semivogais, elas têm uma duração um pouquinho menor que a vogal, tá? E as semivogais, elas sempre acontecem junto com vogais. Elas nunca vai existir uma semivogal sozinha. Ela sempre vai estar num ditongo, num tritongo, ela sempre vai estar junto de outra vogal. E aí, quando você tem 2 sons ou 3 sons vocálicos juntos, esses que têm o som mais fraquinho, que você fala, menor duração, né? Esses são as semivogais. Então, exemplo. Geralmente, galera, é o I e o U e às vezes o E e o O. Tá? O A não. O A sempre é vogal. Tá? O A sempre é vogal. Ele sempre é forte. Olha o exemplo ali. Cão. Quando você chama um cãozinho que está lá dentro de casa, você vai chamar o cão. Você fala assim, ô cão! Qual que dura mais, o A ou o O? Cão! O A, não é? O A. Então, o A é a vogal, o O, que é o menorzinho, que dura menos, que é mais fraquinho, é a semivogal. Tá? Quando você vai falar, você vai chamar o céu no portão. O céu! Qual que dura mais, o E ou o U? O E. Então, o E é a vogal, o U é a semivogal. Beleza? Sempre o que dura, quando tem 2 sons vocálicos juntos, ou 3, o que dura mais é vogal, o que dura menos, o mais fraquinho, que você fala depois ali, é semivogal. Ok? Beleza. E consoantes? Consoantes são esses sons que têm interferência. Ou vai ser o p, b, p, 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 né? Ou vai ser, sei lá, b, p, b, p, b. Vai ser o R, vai ser todas essas consoantes. Por quê? As consoantes, todas elas, o ar tem algum empecilho, tá? Em todas as consoantes, o ar não sai sozinho. Ele tem uma barreira, língua, dente, lábio, alvéolo, alguma coisa deixando o ar preso, tá bom? Então, todas as consoantes têm essa questão. E aí, vamos para algumas observações. O fonema J, ele pode ser representado pela letra G ou pela letra J, né? Como gelo é com G, jata é com J. E é o mesmo som. Então, a gente pode representar por letras diferentes, dependendo da palavra. O fonema S, o som de S, ele pode ser representado por várias letras. Pela letra S, como em sede. Pela letra SS, como em osso. Pela letra C, como em cena. Pela letra cedilha, como em aço. Pela letra X, como em próximo, cimo. Né? Então, esse mesmo som pode ser representado por várias letras diferentes. E é justamente isso aqui que se pergunta em prova, tá, galera? Quando isso aqui cai numa prova, no vestibular, em alguma coisa, são justamente essas coisinhas que a gente pergunta. Bem, ó, essas distinções, essas possibilidades. Tá? O fonema K, pode ser representado pela letra C, né, como em cravo,
ou por QU, né? QU a gente chama de dígrafo. São duas letrinhas com som só. Em querer, você não fala querer, você fala querer, certo? Então, esse som aí pode ser apresentado tanto por C quanto por QU. E a letra X, que pode representar 4 fonemas diferentes. A letra X pode ter vários sons diferentes, né? Então, o fonema S em sintaxe e não sintaxe, como alguns falam. O fonema X mesmo, né, em xícara. O fonema Z de exemplo, né, o som mais fortinho aí, vozeado. E o KS, né, de fixo, tipo táxi, né? Então, a letra X, ela pode representar vários fonemas diferentes. Beleza? Beleza. E aí, agora, gente, nós vamos ver um pouquinho sobre os encontros vocálicos. O que é isso, Digão? É quando tem mais de um som vocálico na mesma sílaba ou em sílabas distintas, que aí vão ser os hiatos, né? Então, são os ditongos, 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Tritongos, 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Ou hiatos, que aí você tem sons vocálicos em sílabas separadas. Beleza? Então, ditongo, né, quando tem uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba. Ele pode ser crescente ou decrescente. Então, olha lá, em maguá, o A é mais forte que o O. Então, é um ditongo crescente. Ou decrescente, quando vem primeiro a vogal, depois a semivogal. Como em céu, céu. O E é mais forte, então o E é a vogal. O U é mais fraco, é semivogal. Aí ele é decrescente, começa do mais forte para o mais fraco. Diferente de maguá, não magoa, é maguá. O A é mais forte, o A sempre é vogal, então o O aí é semivogal. Aí foi do mais fraco para o mais forte, é ditongo crescente. Ok? Os ditongos podem ser orais ou nasais. O som pode sair só pela boca, véu, ou ele pode sair pela boca e pelo nariz, que é quando tem o tiozinho. O tio, ele indica que o som é nasal. Avião, sai pela boca e sai pelo nariz, tá? Então, os ditongos podem ser orais ou nasais. E o tritongo, Digão, quando tem 3 sons vocálicos sem intermediação de consoante, ou seja, tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. 3 sons vocálicos juntos. Exemplo, Paraguai, enxaguei, saguão, certo? Toma cuidado porque não é igual queijo, tá, galera? Queijo tem uei, queijo. Só que você não fala u, você não fala cueijo. Aí não temos um tritongo, tá? Tritongo é só quando você pronuncia os 3 sons vocálicos. Paraguai, enxaguei, saguão, tá bom? Aí é tritongo. Beleza. E o hiato? O hiato é quando esses encontros, né, vocálicos estão em sílabas separadas, tipo ruim, o U fica numa sílaba, o I fica na outra. Ainda, o A fica numa, o IN fica na outra. Goiaba, o I fica numa, o A fica na outra. Cheio, o I fica numa, o O na outra. Saúde, o A numa, o U na outra. Então, você separa as sílabas, aí você percebe que fica uma vogal de cada lado. Aí nós temos o hiato, que é uma separação. Ok? E os encontros consonantais, Digão? Os encontros consonantais é quando a gente tem mais de uma consoante junta na mesma sílaba, né? Ou em sílabas separadas, que vão ser os imperfeitos. Ok? Então, encontro consonantal perfeito. 2 consoantes na mesma sílaba, juntas, né? Então, geralmente a segunda consoante é o L ou o R, né? Tipo fruta, agrícola, planalto. Você vê aí FR, GR, PL, né? 2 sons de consoantes, né, consonantais pronunciados juntos na mesma sílaba. Ok? E os imperfeitos? Quando a gente separa as sílabas, e aí fica uma consoante em cada sílaba, tipo arco, fica o R em uma, o C na outra. Ignorar, fica o G em uma e o N na outra, certo? Então, separou as sílabas, ficou uma consoante de cada lado, aí temos o encontro consonantal mais imperfeito, não está na mesma sílaba. Certo? E os dígrafos, Digão? O que são dígrafos? Di2, grafo, grafia. Isso quer dizer que nós temos 2 letras que representam só um som. Eles podem ser consonantais ou vocálicos. O que é um dígrafo consonantal, Digão? 2 letrinhas representando um som só, tipo chuva. Chuva tem o CH, são 2 letras que representam um som só. Milho tem o LH, 2 letras representando só um som. Ninho, nha.
que é o N e o H representando um som só. É engraçado falar o som. O guiar é o G, tem o GU, né? A gente fala um som só que a gente representa com duas letras. O quilômetro, a gente não fala quilômetro, né? É quilômetro. Então, o KU aí representa o som de K, certo? E aí serve para o RR, SS, SC, S cedilha, XS, XC, XS, XC, né? São essas duplinhas de letras que representam somente um som, ok? Só uma observação lá embaixo, tá, galera? Quando você separa sílabas e tem o dígrafo RR, SS, S cedilha, XC, eles ficam em sílabas diferentes, tá? Não vai manter os dois S e os dois S na mesma sílaba. Quando você separa assim, sabe, no finalzinho, e vai pôr o tracinho lá, fica um S em cada sílaba, tá? Um R em cada sílaba, assim por diante. E também existem os dígrafos vocálicos, que são aqueles que são duas letrinhas, né? Representando um som só, que é uma vogal nasal, né? Então, por exemplo, quando você tem AM, AN, UEN, OEN, WIN, WIN, WON, WON, esse M e esse N que vem na frente do AI ou aí, é só para tornar esse som nasal, tá? Então, é campo, manto, tempo, lento, limpo, lindo, pompa, tonto, comum, mundo, né? O que a gente tem aí? É o som de A, E, O, U, só que é um A, E, O, U nasal. É E, I, O, U. E, I, O, U. Tá? Esses sonzinhos é um som só. É um som nasal. E, I, O, U. Um sonzinho só cada um. Só que eles são representados com esse M ou esse N na frente para tornar nasal. Tá? Então, são dígrafos, duas letras. Dígrafo, duas letras, representando um som só, as vogais nasais. Tá bom? Então, esses são os dígrafos vocálicos. E um pouquinho sobre as sílabas para a gente encerrar. O que é sílaba, Digão? Sílaba é o fonema ou a reunião de fonemas que se pronunciam num só impulso de voz. Tá? Então, fonema e sílaba são coisas diferentes, porque os fonemas estão formando as sílabas. Sílabas é como a nossa língua, né? Nossa língua é silábica, a gente fala em impulsos de voz, tipo abraço, abraço. É como a gente junta, né, os impulsos de voz, beleza? E quanto ao número de sílabas, nós temos palavras que são monossílabas, ou seja, só uma sílaba, tipo fim. Dissílabo, duas sílabas, tipo peso. Trissílabo, três sílabas, tipo cabeça. Polissílabo, três, acima de três, né? Quatro ou mais, tipo patrocínio, e entre outros, né? O que é sílaba átona e sílaba tônica? Como é que a gente reconhece isso? Galera, sílaba tônica é aquela que é a mais forte. É aquela que a gente pronuncia com mais força, que dura mais tempo. E as outras são átonas. Toda palavra possui, né, uma sílaba tônica. Se for a última sílaba tônica, essa palavra é oxítona, né? Então, ali, ó, com a tonicidade na última sílaba. Tatu. A gente não fala tato, a gente fala tatu. Os paroxítonos na penúltima sílaba, né? Tempo. E os proparoxítonos na antepenúltima sílaba, tipo tráfico, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, beleza? Então, oxítona última mais forte, paroxítona penúltima mais forte, proparoxítona antepenúltima mais forte, beleza? E quais são os monossílabos átonos e tônicos? O que é isso, Digão? Os monossílabos átonos, eles não têm tonicidade própria, ou seja, eles só entram nesse jogo de sílaba forte e sílaba fraca quando eles estão juntos a outras palavras, certo? Então, e outra, os monossílabos átonos, eles não têm sentido sozinhos, tipo o, as, me, lhe, aos, por, que. Essas palavras, elas só têm sentido, só têm função dentro de alguma coisa, dentro de alguma construção. Fora isso, você não sabe o que significa, você não pode responder uma pergunta com uma dessas palavras, certo? Você não pode responder a pergunta com por, com lhe, certo? Ela não tem tonicidade nem sentido sozinha. Agora, os monossílabos tônicos, tem uma sílaba só, mas tem tonicidade própria, tem acento próprio, inclusive significa alguma coisa, né? Tipo, min, ti, si, pé, nó, é, voz, a. A gente sabe o que isso quer dizer, o significado disso, certo? E, e eles têm força própria, eles podem aparecer sozinhos, não precisa estar grudado em alguma coisa, né? Você vai fazer isso por mim ou por ti? Vai por mim, por ti, né? Por ti, mim, você pode até responder a pergunta com elas, beleza? Então, átomo não tem força própria, tônico tem força própria. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Assunto super importante aí para lembrar várias coisinhas que vocês já aprenderam no decorrer dos anos aí. Beleza? E até a próxima aula. Um abraço, um beijo.